Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a esse momento de transmissão. Você que nos acompanha aí pelas mídias sociais. Também os nossos irmãos que estão presentes aqui, nossa equipe de apoio, equipe técnica. Que Deus possa abençoar o trabalho e o serviço de vocês nessa noite. Nós estamos reunidos, irmãos, com um propósito único de adorar ao Senhor. Nessa noite, nós sabemos que Deus já se faz presente nesse lugar quando nós aqui chegamos. Porque o Senhor se faz presente em toda parte. E é a sua presença que torna os dias possíveis, as situações palatáveis, as oportunidades possíveis de serem aproveitadas em um contexto como este, que estamos reunidos aqui para lhe prestar culto. E nesse sentido eu gostaria de convidar a você que está nos ouvindo nesse momento, que está nos assistindo nesse momento, você que está presente nesse lugar de culto, para uma palavra de oração. Nós estamos aqui para buscar a presença do nosso Deus, na certeza de que Ele se compadece de nós, de que Ele tem misericórdia de nós, de que Ele age com graça, de que Ele manifesta o seu poder, de que o seu Espírito não só nos faz entender a sua revelação, como também aplica ao nosso coração. Por isso oramos nesse instante, buscando a sua presença. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós sabemos que o Senhor reina soberanamente do céu, de que todas as coisas estão diante dos teus olhos, de que nada, absolutamente nada, foge do teu controle, e que a nossa vida, que foi estabelecida pelo Senhor, ela também é preservada pelo Senhor. E por isso nós louvamos e agradecemos a Ti pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos nesse lugar, com o firme propósito de adorar o Teu nome, de sermos em Tuas mãos instrumentos de vida e de bênção. Prepara-nos, ó Deus, nós Te suplicamos, com um coração totalmente desobstruído de toda a preocupação, de toda a situação conflituosa, para que nós estejamos íntegros e totalmente absolvidos por esse momento e por essa atmosfera de culto. Nós não merecemos absolutamente nada. Estamos aqui, ó Deus, conscientes de que somos abençoados pelos méritos da cruz de Cristo. Desejamos servir ao Senhor, usando os dons que o Senhor nos concedeu e fazendo isso de maneira fiel, de maneira agradável diante dos Teus olhos. Por isso, ó Deus, nos capacita a todos a estarmos aqui juntos, a estarmos também em casa participando desse momento e a também compartilharmos o conhecimento do Senhor através dos nossos irmãos, das pessoas que compõem a nossa família, das redes sociais, dos meios digitais, que em toda parte se faça ouvir a Tua voz e que os eleitos, ouvindo a mensagem do Evangelho, possam responder a esta com arrependimento e fé. Oramos assim em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, ainda aí de pé, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 42, do verso 1 ao verso 9. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em que a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e o estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está,
e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos dos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar nesse instante. Louvado seja o nome do Senhor pela profecia do seu servo Isaías, que vai ser cumprida em Cristo. Nós percebemos nitidamente a conexão daquilo que Isaías fala nesse texto àquilo que nós vemos na vida e no desenvolvimento ministerial de Jesus. Ele, de fato, é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Ele, através da sua vida e da sua obra, estabelece justiça sobre a terra, defende o direito aos gentios, promulga o ano aceitável do Senhor, as oportunidades que Deus nos dá de sermos redimidos debaixo da sua graça. E é em nome desse Deus gracioso que aqui estamos, e é a Ele que nós adoramos nessa noite. Nós vamos executar um primeiro cântico. Gostaria que você que estivesse em casa se preparasse para adorar o Senhor de todo o seu coração, que você se lembrasse dessa perspectiva ainda do Antigo Testamento, que apontava para um momento específico na história humana, onde Deus visitaria o seu povo com o seu servo que cumprirá a sua vontade, que fará com que a obra do Senhor prospere, aquele que não só era um servo, mas também filho, aquele que se fez carne e habitou entre nós, e que garantiu para nós um meio, um caminho de salvação. Louvemos ao Senhor nesse instante com esse primeiro cântico, para o louvor e glória do seu nome. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar
faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. O teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. A palavra do Senhor, na primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 9 até o capítulo 2, verso 1 e 2, nos diz assim: 1 João, capítulo 1, do verso 9 até o capítulo 2, verso 2. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Nós louvamos o nome do Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de termos os nossos pecados perdoados. Entendemos que a admoestação que nós encontramos nesse texto, o incentivo também, a exortação, é para que vivamos em santidade. No entanto, por conta da nossa própria natureza corrompida, ainda sendo moldada e transformada dioturnamente pela graça do nosso Deus, pela multiforme graça do Senhor, ainda peca, ainda está tendenciosa a fazer aquilo que a lei do Senhor condena. E o convite nessa noite é para que nós confessemos os nossos pecados, que nós façamos uma revisão da nossa vida, que nós coloquemos a nossa vida diante do nosso Deus em escrutínio, que nós consigamos, com a graça e com a ação do Espírito Santo, discernir realidades da nossa vida que precisam de transformação e de conversão, e que busquemos assim o perdão que nós podemos receber em Deus através da ação e da obra e da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele mesmo, conforme diz o texto, que nos justifica, que nos defende, que pega a nossa causa diante de Deus. Jesus Cristo, o justo. Oremos nesse instante uma oração de confissão de pecados. Senhor Deus, aqui estamos reunidos, parte do teu povo aqui, ajudando na transmissão, também cultuando ao Senhor nesse exato momento, aqui no templo. Os demais irmãos que saudosamente nos lembramos deles, em casa, em segurança, guardados e protegidos em seus lares, mas também, ó Deus, nos seus corações, com a viva esperança, com a confiança
de que podemos sim contar com a ação poderosa, graciosa, providencial do Senhor em nossas vidas. E nós sabemos, ó Deus, que uma das ações providenciais que o Senhor separou para o teu povo, que o Senhor legou a todos nós, foi a obra de Cristo, que nos possibilita, que nos permite não só nos reconciliar contigo, mas nos reconciliar contigo a partir do perdão dos nossos pecados. Ó Deus, por isso diante do Senhor nós queremos confessar que temos pecado de diversas formas, por pensamentos, palavras e ações e omissões, e que em todas estas situações nós nos envergonhamos, porque estamos diante de um Deus santo e percebemos as nossas incoerências, percebemos, ó Deus, a nossa rebeldia, percebemos a nossa maldade nos atos que praticamos ou que deixamos de praticar, e suplicamos ao Senhor nessa noite que o Senhor se compadeça de nós pecadores, que o Senhor nos conduza a um arrependimento honesto, sincero, que o Senhor nos conduza a crer e confiar somente no Senhor, que nós não estejamos, ó Deus, abertos às propostas de Satanás, que nós não nos deixemos guiar por este mundo, pelo sistema corrupto e corruptor deste mundo, que nós não nos entreguemos aos nossos próprios desejos, desejos da nossa carne, mas que sejamos capazes de obedecer ao Senhor fielmente em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Consagra-nos ao teu nome, Senhor, consagra-nos em adoração ao Senhor, nos faz um povo santo, separado, cheio do Espírito Santo, para que possamos anunciar as boas novas de salvação para todos aqueles que o Senhor chamar, para todos aqueles que foram separados e escolhidos para o Senhor, para que vivamos em comunhão tanto com o Senhor nesse momento, como também em toda a eternidade. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, nós te suplicamos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós adoraremos ao Senhor com mais um cântico nesse instante, lembrando que o servo do Altíssimo, o nosso Senhor Jesus Cristo, não só já habitou sobre a terra, não só já realizou a sua obra sacrificial de amor e salvação, não só nos garante o perdão para os nossos pecados, mas também nos convida a adorar, a servir a Deus com a nossa vida, a adorar o Senhor com as nossas capacidades, dons, talentos e oportunidades, de falarmos do seu nome, de testemunharmos a respeito dos seus feitos na nossa vida, das oportunidades que Ele nos dá de sermos instrumentos de paz, de luz, de vida, onde quer que estejamos. Que o Senhor nos abençoe. Adoremos ao Senhor nesse momento com mais um cântico. Pedimos aos irmãos que nesse instante também se lembrem de estarem sendo fiéis na devolução dos dízimos e das ofertas, que fazemos isso em atitude de culto e adoração também. Não estamos aqui para barganhar com o Senhor, estamos para testemunhar que mesmo no meio de uma situação como essa, da pandemia que nós estamos enfrentando, das restrições à economia, o nosso Deus continua sendo provedor, fiel, sustentando e mantendo a sua igreja. Faça com alegria, com devoção, procure a tesoureira da igreja para que possa fazer isso de acordo com os sistemas que nós temos disponíveis. E se lembre que quando fazemos isso, fazemos também como parte do nosso culto e da nossa adoração ao Senhor. Adoremos esse instante. Mais que uma voz, mais que um amor, é uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor
aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Nós agradecemos a participação dos nossos músicos aqui nessa noite. Convidamos todos os presentes, também os irmãos que nos acompanham em casa, para o momento da exposição da palavra do Senhor. Nessa noite nós sequenciaremos a exposição que nós temos feito em Mateus capítulo 21, partindo agora do versículo 12 e indo até o versículo 17. Sabemos que existem passagens correlatas a esta em Marcos e Lucas. No entanto, nos deteremos apenas naquilo que nós encontramos no texto e usando estas passagens correlatas como apoio para completar a narrativa que nós temos desse evento específico na vida de Jesus, que vai acontecer, por assim dizer, pela segunda vez. Jesus, no início do seu ministério, ele executa aquilo que nós chamamos da purificação do templo, e agora, nesse segundo momento, já no final do seu ministério, o Senhor Jesus novamente repete esta ação. E é exatamente isso que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 21, do verso 12 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou.
Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Nós esperamos que Deus, nessa noite, nos abençoe na exposição da sua palavra. Por isso, gostaria de convidar a você, onde você está, a fechar os seus olhos, baixar a sua fronte e dirigirmos ao nosso Deus uma oração, clamando a Ele que fale ao nosso coração. Senhor Deus, nós estamos aqui, esperando a Deus estarmos prontos para aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Sabemos, ó Deus, que somos limitados em diversas áreas da vida, mas que se o Senhor quiser, o Senhor pode nos abençoar, expandindo os nossos horizontes, fazendo-nos enxergar a profundidade, as sutilezas, a importância, ó Deus, que a revelação do Senhor traz para a nossa vida. E a partir desse evento que o Senhor Jesus viveu e que foi aqui registrado pelos evangelistas, tanto Mateus como Marcos como Lucas, temos a oportunidade, ó Deus, de aplicar todo esse conhecimento e toda esta revelação à vida da igreja nesses dias e nesse contexto. Que o Senhor nos ajude, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, introdutoriamente, nós gostaríamos de fazer referência à semana que nós acabamos de passar, onde o tema em debate no Supremo Tribunal Federal e nas mídias, tanto as mídias sociais como as mídias televisivas, os jornais, foi a reabertura dos templos em tempo de pandemia para a realização das atividades religiosas comunitárias e presenciais. Não pretendo entrar no mérito da decisão do Supremo Tribunal de Justiça, ou Supremo Tribunal Federal. Apenas aproveito para ponderar sobre qual tem sido a motivação dos líderes religiosos e das comunidades evangélicas para tal pleito. Embora o direito de professar e praticar a religião tenha base constitucional nesse estado laico que vivemos, o tema ele é complexo e ele acaba coexistindo na Carta Magna do nosso país com outros direitos fundamentais garantidos, entre estes, o direito à saúde. Mas, avaliando a situação à luz das publicações recentes, percebo que há pelo menos duas razões para o pleito. Duas razões que motivam esses que desejam a abertura das igrejas para o funcionamento em período de pandemia. Há aqueles que têm um honesto desejo de retornar ao culto público e a oportunidade de servir a comunidade com a mensagem de esperança e salvação que vai além da morte, o Evangelho da graça de Deus. É claro, guardadas também as cautelas e as normas de segurança para todos, todas as medidas sanitárias de segurança atendidas e prescritas pelas autoridades de saúde e as autoridades governamentais. Mas, em segundo, há também aqueles que são motivados por uma tentativa de manter uma estrutura religiosa rentável, uma religião de consumo, que vem apresentando um evangelho adulterado com forte ênfase na teologia da prosperidade. Ou seja, Deus abençoará materialmente aos crentes muito generosos, que contribuem com a igreja com riquezas e com saúde. Infelizmente, meus irmãos, no movimento evangélico brasileiro coexistem igrejas boas e más,
falsas e verdadeiras, misturadas e colocadas numa vala comum, sejam estas de origem históricas, pentecostais ou neopentecostais. E a pergunta que nós precisamos fazer, à luz desse contexto, é: qual é o sentido do ajuntamento solene na Igreja de Cristo? Aqui se presta o momento em que a igreja se reúne para cultuar, para buscar, para adorar, para dirigir as suas súplicas, as suas petições a Deus. Certamente, irmãos, a principal razão para o ajuntamento solene, à luz das Escrituras, não é a manutenção da religiosidade ou da tradição eclesiástica e suas preocupações institucionais e financeiras. A instrução bíblica é persistente e clara, explícita, em falar sobre uma adoração perene, constante, mas exclusiva ao Deus Trinitário. Não podemos adorar a Deus, não podemos servir a Deus e a Mamon, não podemos servir a Deus e as riquezas. Precisamos focar a nossa atitude como adoradores. E nesse sentido, na nova dispensação da graça em nosso Senhor Jesus Cristo, jamais seremos limitados pelo espaço físico ou localização geográfica ou cerimônias ou objetos litúrgicos. O pecado, meus irmãos, desde a sua origem, é a única realidade que pode nos distanciar desse privilégio como adoradores do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Já escrevia o profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Meus irmãos, Cristo já no evento com a mulher samaritana, João 4, já havia dado instrução sobre a verdadeira adoração. É fruto do conhecimento real sobre quem é Deus, e importa que fosse em espírito e em verdade. Por outro lado, meus irmãos, quando nós chegamos ao texto da nossa exposição, no Evangelho de Mateus, penso que ele nos ajudará a distinguir o verdadeiro do falso culto, a religiosidade morta e corrompida da verdadeira religião que abraça, deleita e se relaciona com o Criador em adoração aceitável diante dele. Nesse contexto, Jesus permanece firme em realizar a obra que o Pai lhe deu para fazer. Estamos diante das mudanças implementadas pelo Filho. Ele tem tudo a ver com o reino de Deus e se aplica à vida dos eleitos. Basta lembrar que neste Evangelho o autor apresenta Jesus como tão esperado rei. Ele é o rei messiânico. Ele é enviado do Pai para apresentar o reino que ele mesmo trouxe como o cumprimento do plano de redenção de Deus. Jesus conhece com propriedade a dinâmica dos céus. Ele sabe o lugar das coisas e tem a perspectiva ajustada daquilo que realmente importa. Logo, meus irmãos, a instrução de Jesus sobre o templo, sobre o culto, sobre a utilização do espaço religioso, será de grande valor para quem procura uma boa consciência sobre aquilo que é sagrado, sobre aquilo que está em tema, que está em debate, o culto em adoração a Deus. Escreve o autor de estudo, o autor da Bíblia de Estudo de Genebra: as ações de Jesus, suas parábolas e respostas aos desafios revelaram que o seu reino traz mudanças extraordinárias na crença e nas práticas do povo de Deus. Jesus condenou fortemente líderes religiosos de Israel por causa da sua hipocrisia e advertiu-os quanto ao julgamento divino. Meus irmãos, muito embora a tensão textual crescente reside no tema da morte e da ressurreição de Cristo, Jesus mesmo vai dizer: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas.
eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Perceba o tensionamento que nós encontramos nessa perícope, nesse conjunto de textos que fazem o enredo da Semana da Paixão de Cristo. Todavia, esses temas que são tratados aqui, tanto a morte como a ressurreição de Jesus, são tratados de forma singular. A obra sacrificial de Cristo é algo singular que está sendo apresentada por Ele mesmo. A paixão e a morte de Jesus não é constituída num lamentável tragédia. Em vez disso, eles são os meios que Deus usou para atingir o seu objetivo de salvação para todo aquele que crê na mensagem de Cristo. Localizando o texto da exposição no cronograma dos eventos, nós vamos perceber que o início da Semana da Paixão, seguida da ressurreição, agora, logo após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ocorrida no domingo, Mateus capítulo 21, do verso 1 ao verso 11, observe aí no seu texto, vai ocorrer a segunda-feira, ou na segunda-feira, e pela segunda vez, a purificação do templo em Jerusalém pelo Mestre Jesus. Entendamos o cenário do evento. Jesus passou a noite dormindo em Betânia, conforme Marcos capítulo 11, versículo 11. Jesus purifica o templo e, segundo Mateus, cura os cegos e coxos no meio das tralhas dos vendedores e cambistas ao chão. William Hendrickson escreve dizendo: quando os cegos e os coxos se chegam a ele aqui no templo, os olhos dele, momentos antes faiscantes com o fogo de santa indignação, se enchem de terna compaixão. Jesus, no meio do conflito que ele está enfrentando com aqueles vendedores, compradores e cambistas, não deixa de estar atento à necessidade do cego e do coxo. Uma evidência, conforme lemos lá em Isaías 42, no texto da liturgia dessa noite, de que de fato se tratava do servo enviado da parte de Deus para cumprir o seu propósito. Ele que daria vista aos cegos, evidência da sua messianidade. As crianças no templo começam a gritar: Hosana ao filho de Davi. Os principais sacerdotes e escribas, em fúria e tomados de inveja, perguntam a Jesus: não ouves o que esses estão dizendo? Jesus responde: sim, vocês nunca ouviram? Da boca das crianças ou das criancinhas e dos que mamam, preparaste louvor para ti. Os fariseus, dominados pelo espírito de frustração, de inveja, de ódio, dizem entre si: vejam que vocês não estão lucrando nada, eis que o mundo vai após ele. Relato, embora seja omitido aqui em Mateus, presente na narrativa de Lucas, capítulo 11, e na narrativa de Lucas, capítulo 19, e na narrativa de Marcos, capítulo 11. Ao entardecer, então, diz o texto, já no final do versículo, Jesus e os 12 se retiram novamente para Betânia, a fim de passar a noite. Mas vejamos detalhadamente todos esses eventos, versículo por versículo. Quando chegamos ao versículo 12, o texto vai nos dizer que, tendo Jesus entrado no templo, ele expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E o que Jesus expulsa diante dos seus olhos? Nós podemos enxergar nesse texto um conjunto de situações extremamente degradantes para aquele contexto. No átrio dos gentios, um dos recintos do santuário, havia se instaurado um comércio, um mercado. O comércio com artigos religiosos da época estava no seu apogeu e era muito lucrativo. Animais eram vendidos, bois, carneiros, aves, vendidos aos peregrinos de toda parte por elevados preços para serem usados nos sacrifícios.
A concessão para o livre comércio fora concedida pelos sacerdotes por generoso pagamento, e parte desse dinheiro chegava aos cofres do astuto e rico Anás e do habilidoso Caifás. Jesus percebe o vigoroso negócio de todos os compradores e vendedores, além do ruído, da imundícia e do mau cheiro produzido pelos animais. E o texto destaca também que junto a esses vendedores e comerciantes e compradores haviam também os cambistas. Os cambistas com suas mesinhas cobertas de moedas para realizar sua operação de câmbio. Na área do templo não se aceitava dinheiro estrangeiro em pagamento. Com essa operação monetária, o peregrino poderia pagar o imposto do templo de meio ciclo, conforme Êxodo capítulo 30, verso 12. Os rituais de purificação também exigiam o mesmo pagamento, ou pagamentos similares a este. Os cambistas faziam a troca do dinheiro estrangeiro pelo dinheiro judaico, cobrando uma pequena tarifa. E o grande problema, meus irmãos, é que esse comércio, que se mostrava rendoso, dava ocasião também à defraudação do peregrino confiante e desavisado. Até os vendedores de pombos e rolas lucravam às custas dos mais pobres que não podiam comprar o cordeiro. Escreve Hendrickson: imagine-se ter de pagar $4 por um par de pombos que não valia muito mais que alguns centavos. E a pergunta que nós precisamos fazer à luz desse texto é: a estrutura montada pela religião corrompida da época poderia ser chamada de adoração? Claro que não. Portanto, Jesus está expulsando tanto compradores como vendedores, virando as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. Se revelou como sendo realmente o Senhor do templo. Texto no versículo 13 vai dizer de Mateus capítulo 21, e disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covis de salteadores. Vejamos aqui, para que essa situação fique ainda mais evidente, antes de aplicarmos ao nosso contexto, o contraste que nós encontramos aqui. Hendricks escreve, à luz desse fato, é claro que o templo se destinava a ser o lugar onde Deus se encontrava com seu povo, um santuário para a tranquila meditação, comunhão e devoção espirituais em conexão com o sacrifício. Entretanto, o que havia era engano, roubo, extorsão ao peregrino no meio do átrio dos gentios, local para comportar os estrangeiros e cumprir o papel missiológico que o templo possuía ainda naquela época, ou já naquela época. Citado por Hendricks, Philip Schaff traça um paralelo entre a purificação do templo do primeiro século, aquele primeiro momento, lá em João capítulo 2, verso 13 e 22, e a reforma do século XVI. Diz ele, Jesus começou seu ministério público com a expulsão dos traficantes profanos do átrio do templo. A reforma começou com um protesto contra o tráfico de indulgências que profana e degrada a religião cristã. Eu pergunto nessa noite, e hoje, não carecemos de uma reforma nas igrejas evangélicas que trocam a adoração pela multidão manobrada, que trocam a piedade pelo lucro, que escandalizam pelo desvio da mensagem do Evangelho, na tentativa simplesmente de aferir lucro dos fiéis, extorcendo, seja pelo emocionalismo, ou seja pelo alimento da ganância e do amor às riquezas. Aplicando a realidade da nossa vida, meus irmãos, nós podemos aqui, na purificação do templo, extrair lições preciosas para a nossa vida, nós que somos chamados para a adoração ao Senhor. Primeiro, Jesus castigou a degradação da religião e insistiu na reverência. Segundo,
Jesus repreende a fraude, nesse caso especialmente a extorsão religiosa, e exige a honestidade. Terceiro, Jesus olhou com desaprovação a indiferença demonstrada aos que desejam cultuar a Deus em espírito e em verdade. E ao declarar que o templo seria casa de oração para todos os povos, Jesus endossa a maravilhosa causa das missões cristãs. E quarto, Jesus, por meio de tudo isso, glorificou o seu Pai Celestial. Pergunto, qual é a motivação primeira dos nossos corações ao sonhar com a normalidade das atividades religiosas em nosso país? O que nos impede, no atual contexto, de adorar a Deus, além, é claro, dos nossos pecados? Segue o texto dizendo, meus irmãos: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, ou salva-nos agora, filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Pergunto mais uma vez, o que levou aqueles homens que divergiam tanto e tão profundamente entre si nos pontos sobre a religião, a se unirem contra Jesus? E aqui nós temos algumas evidências do que levou à união destes homens. Jesus purifica o templo do comércio feito à vista dos líderes religiosos. Antes disso, Jesus entra triunfalmente em Jerusalém e aclamado pelas multidões como o filho de Davi, despertando mais uma vez a hostilidade e o conflito com aquelas lideranças. Jesus usou de compaixão com os cegos e coxos. Jesus não silenciou o louvor das crianças, interpretado pelos líderes como blasfêmico. E é por conta destas coisas que estes líderes religiosos, os principais da religião daquela época, se revoltam e se levantam e dão vazão ao seu intento de destruir e de matar a Jesus. Escreve Hendrickson, o que não reconheceram era que eles, os inimigos de Jesus, eram culpados de blasfêmia pela profanação do templo que haviam permitido e até certo ponto fomentado, bem como pelos próprios homicidas de seus, bem como pelos propósitos homicidas de seus corações. A indignação deles com as crianças e com a ausência da repreensão de Jesus, a elas não se justifica, meus irmãos. É difícil imaginar-se que o coração e a mente das crianças estivessem saturados demais com os sonhos chauvinistas, ou seja, de opinião exacerbada, tendenciosa, agressiva, como estavam o das pessoas de meia idade e dos idosos. Jesus responde aos escribas e fariseus dizendo, sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. Jesus demonstra que as crianças costumam ser verdadeiras e que Deus suscita louvor até dos incoerentes balbuciar daqueles que mamam. E a implicação é, Deus está usando para a sua própria glória os gritos das crianças que ora estão dizendo Hosana ao filho de Davi, comenta William Hendrickson. Finaliza o texto, versículo 17, dizendo, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Concluindo a mensagem dessa noite, meus irmãos, eu gostaria de acrescentar que um lockdown, ou em português, bloqueio total ou confinamento, não impede nossa adoração a Deus. Nossos pecados, sim. Arrependamos dos nossos delitos e pecados. Tenhamos fé em Cristo. Vivamos em novidade de vida. Usemos os meios de graça disponíveis para nos mantermos firmes e unidos. Oração,
leitura, meditação e aplicação da Bíblia. Ouçamos a exposição da palavra sempre que tivermos oportunidade para fazer isto. Compartilhando a vida mesmo pelas redes sociais, é claro, com cuidado e moderação. Curtindo os momentos de interação possíveis e juntos perseverando no culto pessoal e no culto doméstico ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus Pai Todo-Poderoso e ao Deus Espírito Santo. Estamos isolados e privados nestes dias, temporariamente, circunstancialmente, pelo culto público no templo. Porém, em nada impedidos de buscar, confiar e adorar em Deus, ou adorar a Deus. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Oremos nesse instante, busquemos a presença do nosso Deus. Logo em seguida estarei impetrando a bênção. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos e aproveitando do ensejo, da oportunidade que o Senhor nos faz refletir sobre a atividade do templo, do local de culto, nos lembramos, ó Deus, da Tua lição preciosa, de que a adoração ao Senhor transcende o espaço físico e independe da estrutura religiosa que nós temos montado ao nosso serviço. Que o Senhor coloque no coração de cada um de nós a disposição de servir e te adorar, diante do contexto que vivemos, em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja. Eu te peço, em nome de Jesus. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, esteja sobre nós, bem como sobre o povo de Deus sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém.